Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo. Hoje essa aula vai falar sobre raiz quadrada, também um pouquinho sobre raiz cúbica e algumas situações envolvendo essas ideias. A raiz quadrada nós já vimos lá no sexto ano, retomamos em outros anos, né? Mas qual que é a ideia de quando acho a raiz quadrada de um número? Nós pegamos, no caso aqui, esse símbolo, ele indica a raiz quadrada. Dentro dele tem o número 25. O que nós fazemos para encontrar a raiz quadrada de 25? Nós temos que descobrir que número que elevado ao quadrado resulta em 25. Então, nós vamos fazer testes aí. Testando valores, posso começar, por exemplo, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Ó, acabamos de achar um número que é o quadrado da 25. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, nós podemos afirmar que a raiz quadrada de 25 é 5. Pois, então aqui uma explicação, pois 5 ao quadrado é 25. Vamos por assim, 5 ao quadrado é igual a 25. Isso aqui é a explicação de por que a raiz quadrada de 25 é 5. É interessante observar que a raiz quadrada é como se fosse a operação inversa da potência do expoente 2. Então, toda vez que eu pergunto a raiz quadrada de um número, é como se fosse pensar o caminho inverso. Eu tenho o resultado de uma potência, eu quero encontrar o início lá, a base, certo? Então, nós podemos efetuar outras situações para encontrar a raiz quadrada. E supondo que eu tivesse a situação assim, ó. Raiz quadrada de um número x é igual a 9. Quanto vale o x? O que nós poderíamos pensar aqui? Aqui eu estou afirmando que a raiz quadrada de um número que eu não sei quem é igual a 9. Como que nós podemos pensar? No exercício aqui de cima, o que aconteceu? Nós achamos a raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Aqui eu não sei quanto é essa raiz, mas eu sei que, ou melhor, eu não sei quanto está dentro do símbolo da raiz, mas eu sei que o resultado é 9. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar o 9, elevar ao quadrado, e vou obter quanto? 9 vezes 9, 81. Então, eu posso afirmar na situação que o x é igual a 81. Então, são situações diversificadas que a gente tem para usar a ideia da raiz quadrada. Nós podemos também achar a raiz quadrada de números decimais, certo? Então, aqui nós estamos ampliando um pouco os conceitos. Como que seria uma estratégia para achar a raiz quadrada de 1,96? Nós poderíamos pensar assim, ó. O número 1,96 é equivalente a falar 196 dividido por 100. Tanto é que existe uma regrinha, né, que explica como escrever um número decimal em fração. A gente copia o número aqui, ó, 196, os dígitos 196, e no denominador a gente coloca ou é 10, ou é 100, ou é 1000, depende de quantas casas tem aqui, ó. Tem 2 casas, então eu coloquei 100, porque o 100 tem 2 zeros. E nós vamos encontrar a raiz quadrada disso. Como que a gente encontra a raiz quadrada de fração? A gente pensa separadamente, ó, raiz quadrada de 196, raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 196, se eu fazer alguns testes, aí nós vamos descobrir que é 14. 14 vezes 14 dá 196. E do raiz de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, nós poderíamos resolver dessa forma a raiz quadrada de 1,96. A única coisa que nesse final seria comum a gente transformar em decimal novamente. Então, usando o mesmo princípio que nós fizemos aqui, ó, de contar as casas, né, para colocar o 100, eu faria o contrário. Escreveria os dígitos 1 e 4 e colocaria uma vírgula aqui, ó, entre 1 e o 4 para dar uma casa decimal. Então, a raiz quadrada de 1,96 é 1,4. Ah, eu não sei, será que é verdade? Eu posso fazer um teste, ó. 1,4 vezes ele mesmo
Vou fazer a conta, ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Vou somar. Deu 196. Só que, ó, uma casa com mais uma dá duas casas. 1,96. Então, essa forma que eu fiz é uma estratégia. Não é obrigado a fazer desse jeito. Nos exercícios vai ter um deles que vai pedir para fazer desse jeito. Mas também nós podemos fazer testes e encontrar o resultado direto também da raiz quadrada. Uma situação muito interessante de usar a raiz quadrada é quando nós temos a área de um quadrado. Aqui eu estou falando assim, ó, a área deste quadrado é 16 metros quadrados. E eu gostaria de descobrir quanto é o lado, quanto é o médio lado desse quadrado aqui. Então, o que nós faríamos? Qual é o cálculo que nós faríamos? Eu vou mostrar um exemplo, digamos, mais elaboradinho aqui, mais cheio de etapas, mas nós podemos ser mais diretos depois. Primeiro, como que a gente acha a área de um quadrado? Sabemos que o quadrado tem os lados iguais, certo? Então, se aqui me disse 5, nesse lado mediria 5, nesse também e nesse também. Todos os lados seriam a mesma medida. Como que eu faria para achar a área de um quadrado? O A vem da área, certo? Eu faria lado vezes lado. Mas o que é lado vezes lado? Aqui, ó, eu estou representando o número vezes ele mesmo. Então, seria o mesmo que escrever L ao quadrado. Então, a área seria L ao quadrado. Essa seria uma fórmula, digamos assim. Mas aqui, ó, se a gente olhar para a ideia do exemplo, nós temos o valor da área, que é 16. Então, nós já temos esse resultado. É como se eu escrevesse isso aqui, ó. Eu tenho 16, que está dizendo que é igual a L ao quadrado. Então, uma coisa muito comum é de a gente associar a operação inversa da potência de expoente 2. Se o L ao quadrado é igual a 16, eu posso falar assim, ó, que o L é igual a raiz quadrada de 16, porque é a operação inversa da potência. A hora que eu acho a raiz quadrada de 16, eu obtenho 4. E, de fato, se eu colocar 4 ao quadrado, 4 vezes 4, resulta em 16. Então, essa é uma forma que a gente usa, às vezes, para escrever o cálculo, né, a representação, porque vai ajudar muito nós a entendermos quando avançarmos lá na frente nos cálculos de outras situações. Então, aqui está uma situação que nós conseguiríamos achar o lado do quadrado. O lado desse quadrado, então, é de 4 metros. Certo? Muito bem, agora nós vamos explorar um pouquinho mais aí, as ideias de raiz. Agora a gente vai calcular a raiz cúbica. Até então nós sabíamos que existia raiz quadrada. Como assim, existe mais tipos? Sim, existe raiz cúbica, existe também raiz quando aqui é 4, 5, 6 e assim por diante. Quando vocês estiverem lá no nono ano, nós vamos avançar ainda mais os estudos de raízes, tá bom? Então, no oitavo ano a gente vai ampliar um pouquinho para a ideia de raiz cúbica, para compreender que existem outros tipos e assim por diante, certo? Então, se para a raiz quadrada nós tínhamos que achar um número vezes ele mesmo, que dê 64, para a raiz cúbica eu teria que pensar assim, ó, que número que elevado ao cubo vai dar 64? Então, aqui eu tenho que pensar o número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. No caso, eu já vou adiantar, ó, que número que elevado ao cubo vai dar 64. Lembrando que não é 8, porque 8 vezes 8 já dá 64, né? Nesse caso, 4 elevado ao cubo dá 64. Só fazer alguns testes, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. Então, eu posso afirmar que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então, quando é a raiz quadrada, a gente não tem nada aqui, certo? Nada aqui fora. Mas quando é a raiz quadrada, a gente não precisa pôr. Mas é como se fosse um 2 aqui. Para que esse 2? Para lembrar que seria
o expoente 2. No caso, quando o índice é 3, a gente chama de índice isso aqui. É como se fosse o expoente 3, e assim por diante. Similar à ideia da raiz quadrada, nós também podemos relacionar a raiz cúbica, só que agora com o volume de um cubo. Lembrando que o cubo, ele é uma forma tridimensional que contém todas as arestas aqui de mesma medida. Vamos chamar A de aresta. Essa medida da aresta do cubo é igual a esta, que é igual a esta. Todas as medidas de aresta de um cubo são iguais. Mas para a gente achar o volume, tanto de um bloco retangular como de um cubo, nós precisamos multiplicar as 3 dimensões: largura, comprimento e altura. No caso do volume aqui do cubo, o que vai ser legal de observar? Tanto a largura, quanto o comprimento, quanto a altura têm as mesmas medidas. A, o que é esse A? É uma forma genérica de dizer que é a mesma medida. Então, se aqui for 5, aqui é 5 também e aqui é 5 também. Olha como que fica a expressão para calcular o volume de um cubo. A vezes A é o mesmo que A elevado ao cubo. Mas aqui, nós temos que o volume já é 64. O que nós podemos fazer? No lugar do V do volume, a gente vai pôr 64. E eu sei que 64 é igual a aresta aqui, que eu não sei quem é, ao cubo. Quando nós chegamos nessa situação, nós podemos utilizar a ideia da raiz cúbica. Se a operação inversa da raiz quadrada é a potência do expoente 2, a da raiz cúbica é a potência do expoente 3. Então, para achar a raiz cúbica aqui de 64, nós já fizemos lá, né? Eu tenho que descobrir que número que elevado ao cubo resulta em 64. O que nos dá o 4. Então, posso dizer que este cubo, então, tem como aresta a medida de 4 metros. A aresta do cubo é 4 metros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as potências com expoente fracionário. Estou mudando de assunto? Não estou mudando. É uma continuidade do que nós acabamos de ver sobre raiz quadrada e raiz cúbica. É uma coisa que nós vamos agora generalizar para qualquer situação. Eu não falei nas partes anteriores, mas esse número aqui de fora sempre é chamado de índice. Nós vimos que na raiz cúbica aqui tem o 3. Então, o índice na raiz cúbica é 3. Quando é raiz quadrada, nós não colocamos nada lá fora, mas o índice é como se fosse sempre 2, certo? Esse símbolo aqui é chamado também de radical. O número que tem dentro desse símbolo é chamado de radicando e o resultado de tudo isso é chamado de raiz. Muito bem. O que está dizendo o título? Potência com expoente fracionário. O que significa isso? Significa que toda vez que nós tivermos uma expressão assim, ó, eu estou colocando A, B e C, mas eu até poderia representar por outras letras, tá bom? É uma forma genérica de mostrar a situação. Então, como que seria o expoente fracionário deste radical aqui? Nós escreveremos dessa forma. Eu repetiria esse número grandão, que aqui está como A, colocaria aqui o B e o C no expoente, como forma fracionária. Assim está muito confuso, professora. Vamos para a parte prática. Vamos ver uma situação bem prática. Vamos ver assim, ó. Raiz cúbica de 8. Como que eu poderia representar isso aqui nesse formato aqui, ó, expoente fracionário? Muito simples. O 8 continuaria 8 aqui, grandão. Só que aí vocês vão perguntar, não tem nenhum número aqui em cima, né? Ó, que nem tinha aqui representado. Quando não tiver nada no expoente, a gente sabe que é 1. Então, 8 elevado a 1 é o mesmo que 8. Então, se for 8, posso afirmar que é 8 elevado a 1. Como que ficaria a representação? Colocaria 1 barra 3.
Então, o expoente seria 1/3. Também nós poderíamos fazer assim, ó. Acho que não cabe aqui do lado. Vou fazer de novo. Só um minutinho que eu vou apagar a lousa e já venho. Então, veja essa situação que eu tenho aqui, raiz quadrada de 9. Como que ficaria isso na forma de uma potência com expoente fracionário? Eu repetiria o 9. E vocês estão vendo que não tem número nenhum aqui dentro, nem lá fora, né? No índice, chamado de índice. Como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o de dentro. Não tem nada, a gente sabe que é 1. E lá fora não tem nada, é sempre 2. Quando não tem nada aqui fora, é raiz quadrada, então o índice é 2. Então, a potência ficaria nesse formato, ó, 1 sobre 2. 9 elevado a 1 sobre 2. Isso nós chamamos de uma potência com expoente fracionário. Na verdade, tem tudo a ver com a ideia de raiz. Porque nós vimos que potência é uma operação inversa de raiz e vice-versa. Então, nós temos aí, começamos a retomar as potências, as raízes quadradas, né? Vimos que existe raiz cúbica e também, vamos aprofundar isso lá no 9º ano, existem raízes com outros índices. Então, a gente precisa ir aos poucos relembrando uma por uma para poder ampliar os conceitos. Muito bem, hoje a aula era essa. Peço para vocês irem pausando o vídeo, ao longo aí do vídeo, copiando os exemplos no caderno, deixando tudo em ordem no caderno para vocês terem registrado. Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima aula.